Olá, sejam bem-vindos aqui no CRE Digital. Hoje nós vamos refletir a respeito do capítulo 86 que se encontra no livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Chico Xavier com inspiração do Espírito Emmanuel. E o título é Não te inquieteis. E Emmanuel vai lá no Evangelho de Jesus buscar um reforço de Paulo. E o que Paulo nos diz? Não te inquieteis por coisa alguma. Está lá no Evangelho de Jesus, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Pois bem, acho que hoje nós temos um convite aqui para refletirmos um pouquinho sobre as nossas inquietações, sobre aquilo que nos aflige. Mas o que vem a ser inquietação? Inquietação é o estado de inquieto, de agitação, é um estado de preocupação, de desassossego, que impede o nosso repouso, a nossa paz, a nossa tranquilidade. É um nervosismo. É como uma mente inquieta que vibra pelos nervos. E Emmanuel vem trazer justamente essa luz para alguns inconvenientes que nós podemos sentir quando nós entramos nesse estado. Então, nós podemos ficar impacientes por diferentes situações, podemos ter falta de discernimento nas nossas ações, proferindo palavras abusivas, ofensivas, ou podemos até provocar ações muito violentas. Nós podemos desenvolver preocupações constantes, na medida em que nem sempre elas são reais, mas na maioria das vezes nós imaginamos, nós nos antecipamos a algumas situações e ali vivemos em estado de preocupação. Também podemos julgar alguém ou alguma situação de modo muito precipitado. Ficamos e vamos nos tornando vulneráveis ao temperamento alheio. Qualquer coisa que às vezes nos dizem, nos afeta. Então, a gente vai cometendo erros, como diz Emmanuel, nós podemos errar num cálculo, na medida, na dosagem de um remédio, isso no nosso dia a dia. E também fisicamente nós podemos observar quando nós estamos inquietos, porque nós podemos fazer movimentos involuntários, mexer as pernas, tamborilar os dedos das mãos na mesa, também podemos ter palpitações, espasmos, ficarmos muito agitados. E Paulo vem e nos diz: não te inquieteis por coisa alguma. E fica a pergunta: como? Como nós vamos fazer isso? Será que eu terei que me eximir das minhas responsabilidades, fugir do meu dia a dia, das pessoas, das situações, para que eu não me inquiete, para que eu não fique nervosa? Penso que Emmanuel trouxe Paulo justamente porque Paulo é um grande exemplo de transformação, de que é possível sim nós nos transformarmos. Paulo, na medida em que ele foi ouvindo as palavras de Jesus e foi internalizando, aquilo foi tocando o seu coração, ele recebeu um chamado muito forte internamente para disseminar as palavras de Jesus. E foi o que ele fez. Ele saiu e foi falando sobre essas verdades, sobre esse amor. Paulo, que antes foi Saulo, ele teve uma tomada de consciência muito grande da sua vida, dos seus equívocos, da sua vida equivocada. Eram convicções que Paulo tinha equivocadas, mas ele tomou consciência disso na medida em que ele passou um tempo em reflexão, em que ele foi ouvindo esse chamado, e isso foi com esforço paciente, com dedicação. Então ele foi fazendo, construindo um processo de autoconsciência. Paulo despertou para uma vida de amor, de trabalho, de esperança e de perdão. Esses 4 foram o norte de Paulo. Foi por isso que ele viveu, para isso ele viveu, e ele foi levando tudo isso para quem ele encontrava. E olha,
Ele teve muitas dificuldades. Imaginem as dificuldades que ele teve na época. Então, quando ele tinha muitas dificuldades, ele orava. A oração era o seu medicamento, porque no silêncio ele podia ser inspirado, ele podia refletir sobre tudo que estava acontecendo. Então, ele perseverou nesse caminho, nessa possibilidade de mudança e de levar a palavra de amor e de esperança para com quem ele encontrasse. Mas aí também nós nos perguntamos, mas como fazer essa transformação? Bem, também podemos seguir esse exemplo de Paulo. Um dos caminhos é o conhece-te a ti mesmo. É uma chave. Ao nos conhecermos, podemos entender melhor como nós funcionamos. E a gente pode aprofundar um pouquinho no Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A. Então, quando nós percebemos que algo nos assalta, nos toma e nos modifica, nós temos que identificar. O primeiro passo seria essa identificação. O que está acontecendo? E como que nós podemos fazer isso? Nós não podemos afastar esse sentimento, renegar ou nem tampouco julgar esse sentimento. Nós precisamos identificar e ver o que aquilo quer me contar. Então, nós podemos ao longo do nosso dia ou no final do dia, nós podemos parar para uma reflexão e fazermos perguntas claras a nós mesmos. Por que aquela situação me inquietou? Por que aquela pessoa me irritou? Será que eu procedi corretamente em determinada situação? Como eu qualificaria a minha atitude naquele dia, naquele momento, se ela fosse feita por uma outra pessoa? Então, são perguntas claras. Por quê? Porque nós somos condicionados. Nós, muitas vezes, reagimos a algo e não respondemos com sabedoria. Nós reagimos de impacto quando nós somos assombrados por essa inquietação. Então, nesse silêncio, nesses momentos, nós podemos nos permitir ser intuídos, sermos orientados, nós vamos ouvir. E isso é saudável, esse tempo é muito saudável para nós, porque é ali que a gente tem a chance de se conhecer, de entender melhor, de parar para uma reflexão. E vejamos, pela visão espírita, o nosso processo evolutivo aqui na Terra é o melhor lugar para a gente se desenvolver. Por que a gente está aqui? Bem, a gente está aqui para algumas coisas, para repararmos ao que a gente tenha feito, para que a gente possa ter novas experiências. Estamos aqui também para nos desenvolvermos nossas aptidões, inclusive novas aptidões. Também para crescer interiormente, principalmente. Então, quando isso passa a fazer sentido, se isso faz sentido para nós mudamos a lente, nós mudamos o nosso olhar para as coisas da vida. Vamos aos poucos entendendo o que aquilo quer dizer, por que aquela situação está acontecendo, qual é a finalidade, o que eu posso aprender com aquilo, o que eu posso melhorar com aquilo. Será que eu posso fazer diferente? E Paulo nos traz algo que é muito importante, que é a fé. Ele nos dá exemplo com a sua própria vida dessa fé. E ele venceu os obstáculos através da fé. Mas a fé, ela precisa ser construída. Ela não vem assim. A gente precisa, como a gente diz, né? Precisa ser uma fé raciocinada. Então, lembrando que a fé move montanhas, vamos ver o que é a fé. Bem, a fé é a confiança que se tem para realizarmos as coisas com a certeza de atingirmos um objetivo.
Com ela, através do pensamento, nós podemos reconhecer os fins que nós desejamos atingir, bem como os meios de fazer, de conseguir, de avançar. Quando a gente tem uma fé robusta, forte, ela nos confere perseverança, força, energia e traz recursos para que a gente vença qualquer obstáculo. Já quando nós vacilamos na nossa fé, a gente duvida, vem aqueles pensamentos duvidosos, será? E eu acho que eu não vou conseguir, e eu não... E sempre é algo que vacila, e os obstáculos ficam imensos perante a isso. Então, a fé vacilante, ela produz essa incerteza, ela produz hesitação e a gente não vai acreditar na possibilidade da vitória. E vamos lembrar que a fé sincera, ela é sempre calma, ela traz paciência, ela traz tolerância. Por quê? Porque ela está apoiada na inteligência, na sabedoria de como lidar com as coisas. E vamos lembrar também que Deus colocou em nosso íntimo aquela centelha divina de uma existência melhor. E isso não foi por um acaso. Ele sabe que no momento em que nós despertarmos aquela fonte, nós podemos seguir avante. Paulo fala na fé, fala na confiança, e ele foi norteado pelo amor. E pelo amor em si mesmo, o alto amor, que é muito importante, começa em nós, pelo alto amor. E também pelo amor pelo outro. Então, olhando por esse viés todo, a gente percebe, de fato eu não deveria me inquietar, eu precisaria ficar calmo, paciente. Mas não é uma mágica, não tem fórmula mágica. Mas tem sempre um novo dia, um novo desafio, uma nova possibilidade, um novo caminho, uma nova tentativa nossa. A gente pode tentar sempre, todos os dias. E isso me fez lembrar dos pássaros na natureza. Eu adoro olhar para a natureza e ver o que eu posso aprender com ela. E os pássaros são incríveis, porque eles acordam de madrugada já ainda, a luz nem chegou, eles já começam a cantar, a mexer as asinhas. Por quê? Porque eles precisam sobreviver. Eles vão precisar enfrentar aquele dia, faça chuva, sol, neve, vento, o que for. Eles precisam buscar o alimento, precisam buscar uma graminha para fazer um ninho, precisam cuidar da sua família, enfim. Eles precisam enfrentar e eles têm essa chance todos os dias e eles já acordam cantando, eles já acordam felizes. Então, a gente percebeu até aqui que essas atribulações, tudo que nos acontece, pode ser um combustível. É como uma energia. Olha, vai, tenta. Isso aqui está te acontecendo, mas como é que você pode superar? Como é que você pode fazer diferente? Tem um livro que se chama Renúncia, também é de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, com inspiração de Emmanuel. E tem 2 trechos que eu trouxe aqui, porque eu acho que eles ilustram bem esse tema. E diz assim, um deles: indispensável tomar os nossos sentimentos e raciocínios como campo de observação e experiência. Então, assim, o nosso sentimento, os nossos raciocínios, pensamentos, formam um campo de observação e de experiência, trabalhando diariamente com Jesus na construção da arca íntima da nossa fé. Ou seja, tudo que pensamos, tudo que nos acontece é uma matéria rica para que a gente se desenvolva na fé, não é? Então é um campo de experiência, estamos ali para aprender. Em outra passagem, a Madalena, que também é dotada de muita fé, ela diz assim para o Carlos, em um momento difícil, ela diz: toda inquietação e toda amargura chegam e passam.
E a alegria e a confiança no porvir eterno permanecem. Lembra quando eu disse, olha, Jesus colocou aqui essa centelha, tá aqui, Deus tá aqui. Então, é uma força que a gente tem da esperança, do porvir, para que a gente desperte. E ela continua: são bens do patrimônio divino no plano universal. A providência sabe do que precisamos. Então, claro, eles sabem do que a gente precisa. Então, nós precisamos sim fazer os nossos movimentos, as nossas ações, mas a gente está sempre inspirado. No momento em que a gente permite ser inspirado, essa inspiração vem. E já caminhando para o nosso fim, vamos lembrar que esse convite do Emmanuel, não te inquietes, ele também nos convida a observar que a vida é mudança. E sempre. E talvez nós mesmos gostaríamos de mudar, de praticar uma mudança em nós, mesmo que muitas vezes a gente diga, não, tá bom desse jeito, eu sou assim mesmo. Mas não, a gente sabe que não. A gente sabe que sempre pode melhorar, se aprimorar, se sentir melhor. E isso vem um pouco a cada dia, com essa confiança no futuro, com essa confiança em nós, na nossa capacidade. E quanto mais a gente se escuta, quanto mais a gente toma consciência de quem somos, mais a gente diminui a preocupação, vai tirando os nossos medos que causam as nossas inquietações e, por consequência, as doenças. Então, aos pouquinhos a gente alcança as vitórias, não é de uma vez. Às vezes a gente leva uma vida para fazer uma mudança, mas é importante que a gente tenha essa consciência. Olha, aqui nesse ponto eu precisava melhorar um pouquinho, eu precisava me transformar. Isso também não está bom para mim. E com isso eu posso ser um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem. Eu vou me aprimorando aos poucos. E eu queria já, para ir finalizando, dizer que assim, nós somos seres singulares. Não tem uma fórmula que como nós devemos fazer. E aqui também nós fizemos uma pequena reflexão no que tange a palavra de Paulo e a intenção de Emmanuel, quando eles dizem, não te inquietes, te acalma, não te inquietes por coisa alguma. É uma pequena reflexão, muito nós poderíamos falar. Mas eu queria deixar aqui uma reflexão para que todos nós possamos fazer, de que quando a gente expande esse olhar, quando nós sentimos essa dimensão espiritual, ela quase que se derrama na nossa vida, ela se esparrama em todos os nossos problemas, em todas as nossas questões. E é um treino, a gente faz um pouquinho por dia, alguns dias a gente consegue, outros não, mas a gente treina. E eu queria dizer também que quando a gente entra em silêncio, naquele silêncio interior, é o momento que cessa o silêncio de Deus. Então, que a gente possa vibrar menos inquietude, que a gente possa silenciar, treinar essa paciência para que a gente possa ouvi-lo. Eu deixo aqui um grande abraço a todos, desejando muita paz, muito amor e muita saúde. Muito obrigada.